Tarde, tudo bem? Então, como nós havíamos combinado, essa semana nossa aula ela vai ser assíncrona, né? Então, deixei um vídeo aqui para a gente fazer já uma introdução sobre o nosso primeiro tópico, que é a estrutura dos materiais metálicos, tá? Então, algumas coisas aqui para a gente relembrar um pouquinho lá de química, né? Então, várias propriedades dos materiais, elas estão, como eu disse na nossa primeira aula, relacionadas à organização atômica, né? Não só à organização atômica, mas também aos tipos de ligações atômicas que são estabelecidas, né? Os átomos, se a gente lembrar um pouquinho lá das aulas de química, eles são constituídos por núcleo, né? E nesse núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons ali em movimento na eletrosfera, né? Aqui um quadro resumo, né? Um mapa mental das ligações químicas. Então a gente tem ligações covalentes, onde há o compartilhamento de elétrons. Nós temos as ligações iônicas, onde há transferência de elétrons, né, ganho e perda de elétrons, e nós temos também as ligações metálicas, né, onde os elétrons eles estão livres, né, formando lá o que a gente chama de mar de elétrons. Inclusive isso faz com que os materiais metálicos sejam ótimos condutores de eletricidade e também de calor, né? Em todos os casos, né, os elementos eles estão procurando a estabilidade, né, que é satisfazer o que a gente chama de regra do octeto, ou seja, todo átomo deve ter 8 elétrons na sua camada de valência para ser considerado estável, tá? E aí, pensando nisso, como que será que a gente sai de um material no estado líquido e chega no material no estado sólido, né? Então, os materiais metálicos, eles são um agregado, né, de pequenos grãos, e cada grão é considerado um cristal individual. O que significa isso? Então, imagina que inicialmente o meu material metálico ele está no estado líquido, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou baixar a temperatura para que esse material metálico saia do estado líquido e passe então para o estado sólido. Isso acontece instantaneamente de uma vez? Não. Isso vai acontecendo gradualmente. Então, ó, imagina como se aqui, ó, essa parte cinza fosse o metal no estado líquido, e aí com a diminuição de temperatura, aos pouquinhos vão surgindo lá os primeiros núcleos de material sólido, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, esses núcleos vão aumentando, né? Vão aumentando de tamanho, crescendo, e aí quando todo o meu líquido se transforma em sólido, eu tenho então inúmeros grãos aqui compondo esse material metálico, né? Então cada grão desse é considerado um cristal individual. Cada grão cresceu de forma aleatória, cada um deles cresceu da forma como quis. No entanto, existe o que a gente chama de organização atômica. Então, os átomos eles não vão ficar posicionados lá de forma aleatória, né? Eles vão se organizar seguindo um padrão. Esse padrão a gente chama de células unitárias. Então, essa unidade que se repete para formar o material é o que a gente chama de célula unitária, né? Então, a gente pode definir como unidades básicas repetitivas da estrutura dimensional. Aqui no nosso desenho, ó, é como se cada esfera dessa daqui fosse um átomo, né? Então, cada esfera vai representar para a gente um átomo. E o que é um material no estado sólido, né? É, na verdade, uma imensa repetição, né? A repetição em de grande alcance das células unitárias. Então, ó, é um pequeno grupo de átomos que formam um modelo repetitivo ao longo da estrutura tridimensional, onde os átomos são representados por esferas rígidas, né? Não são esferas ocas, mas sim rígidas, elas são preenchidas, tá? Então, cada esferinha dessa é como se fosse um átomo. E quantos tipos de padrão ou quantos tipos de célula unitária eu tenho?
eu tenho pelo menos aí essas 14 células unitárias, chamadas de 14 células unitárias de Bravais, que são baseadas em 7 sistemas cristalinos. Então aqui, ó, eu tenho um sistema chamado de cúbico, então eu tenho 3 possibilidades de célula unitária. Eu tenho um sistema chamado de monoclínico, que me dá 2 possibilidades de célula unitária. Eu tenho triclínico, tetragonal, romboédrico, hexagonal e ortorrômbico. Então, eu tenho inúmeras possibilidades de organização atômica ali, quando eu estou solidificando o meu material. Quais a gente vai falar? A gente não vai falar de todas elas, mas a gente vai falar de algumas que são talvez um pouco mais relevantes, né, que aparecem com um pouco maior de frequência aí nos materiais metálicos. Quais são elas? Primeiro, a cúbica de faces centradas, a cúbica de corpo centrado e a hexagonal compacta. A gente vai falar dessas 3 um pouquinho mais, tá? Características de cada uma delas. Então, para introduzir o assunto, a gente vai falar primeiro, fazer o teste, né, com uma estrutura do tipo cúbica simples, né, CS. Então, cúbica já me diz que o formato dela é cúbico, né, então ela tem o formato de um cubo ali. E aí veja, ó, nessa estrutura cúbica simples, eu tenho um átomo em cada um dos vértices desse cubo, né? Então tem um átomo aqui, um átomo ali, outro ali, outro ali, outro ali. Só que essa representação, ela não é uma representação real. Por quê? Os átomos lá na estrutura do material, eles não estão distantes desse jeito aqui. Eles estão encostadinhos, né? Então, ó, esse aqui ajuda a gente a visualizar, mas eles estão, na verdade, desse jeito aqui. E aí o que a gente vê, se a gente se aprofundar um pouco mais, isso aqui parece um cubo, mas ainda não é um cubo. Eu precisaria aparar ali as faces para deixar um cubo realmente. Quando eu deixo no formato de um cubo, eu vejo que, na verdade, eu não tenho um átomo em cada vértice. Eu tenho em cada vértice, ó, 1/8 de átomo. Então, o que eu tenho? Ó, 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices. Se eu fizer 1/8 vezes 8, né, me dá um átomo por célula unitária. Então, se eu somar, ó, 1/8 desse vértice com 1/8 desse, com 1/8 desse, com 1/8 desse, e assim por diante, fazendo os 8 vértices, vezes 1/8 em cada vértice, eu tenho, então, no total, um átomo para cada célula unitária, para cada bloquinho desse. E se eu quiser saber o valor, ó, da aresta desse cubo, né, a distância desse ponto até esse ponto aqui, que vai ser igual, né, porque todas as arestas vão ser iguais, então vai ser igual ao valor dessa aresta aqui, enfim, de todas no cubo, todas as arestas têm o mesmo valor. Olhando o desenho, eu consigo prever o seguinte, ó, daqui dessa ponta até o meio aqui, tem um raio, né, tem um raio. E daqui, ó, até aqui, tem mais um raio, né. Então, desse ponto até esse ponto, eu tenho 2 raios, 2R. Raio do quê? Raio do átomo, né? Então, eu tenho 2 raios de átomo ali, de um ponto até outro. Esse é o valor da aresta dessa célula unitária. E se eu quiser calcular o volume dessa célula unitária? É só eu fazer a área da base vezes a altura, no caso do cubo, né? Ou então, é só fazer a aresta elevado ao cubo. Então, ó, 2R elevado ao cubo dá 8R ao cubo. E se eu quiser saber o fator de empacotamento atômico, o FEA, mas o que é o FEA, né? O fator de empacotamento atômico é o índice de ocupação volumétrica da célula unitária, ou seja, quantos por cento da célula unitária estão efetivamente ocupados por átomos. Por quê? A gente consegue ver ali, ó, que tem alguns espacinhos vazios, né? Então não está tudo ocupado, tem espaços vazios também. Como que eu calculo a porcentagem de ocupação atômica? Eu faço essa continha, ó. O FEA, então, o fator de empacotamento atômico, é o volume dos átomos dividido pelo volume da célula unitária. A gente considera cada átomo como uma esfera, né, como a gente falou agora há pouco. Então, eu tenho quantos átomos nessa célula unitária? Nessa célula unitária cúbica simples, eu tenho um átomo só, né? Então, ó, um átomo vezes o volume de um átomo, que seria o volume da esfera, vai ficar 1 vezes 4/3 de πr ao cubo. O 4/3 de πr ao cubo é uma formulazinha fixa, tá? É o volume da esfera. Então, 1 vezes 4/3 de πr ao cubo dividido por
8R ao cubo. O que é o 8R ao cubo? É o volume da célula unitária. Está aqui, ó, 8R ao cubo. Fazendo essa divisão, se eu cortar R ao cubo com R ao cubo e fizer a continha aqui, eu vou achar 0,52. O que significa que 52% da célula unitária está ocupado por átomos. E os outros 48%? O que é? São os espacinhos vazios ali, tá? Beleza, então essa foi só uma célula introdutória. Vamos falar um pouco da cúbica de faces centradas. Quais elementos que têm estrutura cúbica de faces centradas? O alumínio, o cobre, o ouro, a prata, o chumbo, o níquel, o ferro, quando ele está entre 912 e 1394 graus. Tá? Então eu tenho aí alguns elementos com esse tipo de organização atômica, cúbica de faces centradas. O que é uma cúbica de faces centradas? Ó, ela tem o formato do cubo ainda, eu ainda tenho 1/8 de átomo em cada um dos vértices, como eu tinha antes, né? Só que veja, ó, agora em cada uma das faces desse cubo, que são 6, eu tenho meio átomo, tá? Então vamos fazer as continhas para a gente ver. Por que chama faces centradas então? Porque em cada face do cubo ali eu tenho meio átomo, tá? Então meio átomo em cada face e 1/8 em cada um dos vértices. Então, fazendo as contas, ó, eu sei que eu tenho 8 vértices, 8 vértices vezes 1/8 em cada vértice vai dar um átomo só de vértice, mais meio átomo de cada face, sabendo que são 6 faces, vai dar mais 3 átomos, ou seja, cada célula unitária dessa tem 4 átomos. Eu tenho 4 átomos por célula unitária. E se eu quiser saber a aresta? A aresta agora aqui é um pouquinho diferente, né? Porque ó, eu não tenho só 2 raios de um ponto até o outro aqui. Eu tenho ali no meio também uma parte do átomo que está na face, né? Então, para eu calcular a aresta, eu uso essa formulazinha aqui, ó. 2 vezes raiz de 2 vezes R. Esse R está fora da raiz, tá? Então é 2 vezes raiz de 2 vezes R. E o volume da célula unitária, como vai ficar? É só eu fazer 2 raiz de 2R elevado ao cubo, que vai me dar 16 raiz de 2 vezes R ao cubo. Essa é a formulinha para calcular o volume da célula unitária CFC, tá? E o fator de empacotamento atômico, lembra? É o volume dos átomos dividido pelo volume da célula. Quantos átomos eu tenho agora? Cada célula unitária tem 4 átomos. Então, ó, 4 vezes. Lembra que cada átomo é considerado como se fosse uma esfera. Então, 4 vezes 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera, dividido pelo volume da célula unitária, que é 16 raiz de 2R ao cubo. Corto aqui os R's ao cubo, faço a continha, vai dar 0,74, ou seja, 74% da célula unitária CFC está ocupado por átomos, enquanto os outros 26% são espacinhos vazios aí, que mais para frente a gente vai ver que esses espacinhos vazios se chamam interstícios, tá? Beleza, então falamos um pouco da célula unitária CFC. Tem outra? Tem a CCC, cúbica de corpo centrado. Então o que a gente tem aqui, ó, quais elementos, né? Tem esse tipo de organização atômica. O cromo, o vanádio, o molibdênio, o sódio, o tungstênio, o ferro, quando ele está nessas faixas de temperatura, ó, até 912 graus Celsius e de 1394 a 1538, tá? O que é a cúbica de corpo centrado? Então ela tem o formato cúbico de novo, né? Então em cada um dos vértices desse cubo de novo eu tenho 1/8 de átomo e lá no meio tem um átomo inteirinho lá dentro, tá? Então quantos átomos eu tenho por célula unitária? Eu tenho 1/8 de cada vértice, vezes 8, que é o número de vértices, que me dá um átomo só de vértice, então, mais um átomo inteiro lá no meio. Então, no total, eu tenho 2 átomos por célula unitária, tá? Na cúbica de corpo centrado. Como que eu calculo o valor da aresta? A aresta é 4R dividido por raiz de 3, tá? Então, aqui, mais uma vez, não é 2R, né, o valor da aresta, porque eu tenho aqui o átomo lá no meio que distancia um pouco aqui esses 2 raios, tá? Então é 4R sobre raiz de 3 o valor para calcular o valor da aresta. Lembra que aqui, sempre que aparece R,
é o raio do átomo, né? Então, se eu estivesse calculando a aresta da célula unitária do cromo, seria 4 vezes o raio atômico do cromo dividido pela raiz de 3, tá? E o volume da célula unitária? É só eu elevar essa aresta aqui ao cubo. Então, 4R sobre raiz de 3 ao cubo, 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3, tá? E o fator de empacotamento atômico? Então, eu tenho as formulazinhas prontas aqui, ó. Pode olhar que em cada slide a gente sempre tem o quadrinho rosa aqui com o resumão, né? Então, aqui eu estou explicando e aqui fica o resumão, as fórmulas prontas já, que na verdade são as fórmulas que a gente vai usar, tá? Bom, e o fator de empacotamento atômico, né? O índice de ocupação atômica, de ocupação volumétrica aí do meu átomo, quanto que é? Da minha célula unitária, quanto que é? É o volume de átomos dividido pelo volume da célula, o jeito de calcular. Então, quantos átomos eu tenho agora? Por célula unitária, eu tenho 2 átomos, né? Então, ó, 2 vezes o volume da esfera. Qual que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo, essa formulazinha nunca muda, dividido pelo volume da célula unitária, que é 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Corto ali os R's que estão elevados ao cubo, fazendo a continha dá 0,68, ou seja, 68% da célula unitária está ocupada por átomos. E os outros 32% são os interstícios, os espacinhos vazios, tá? Por último, a gente tem aí a célula hexagonal compacta, que a gente chama de HC. Materiais metálicos que têm estrutura HC. O titânio, o magnésio e o zinco, por exemplo. A hexagonal compacta, ela muda um pouquinho. Por quê? Ela tem a base inferior e a base superior, são hexágonos, né? Então eu tenho hexágono em cima e hexágono embaixo. Em cada vértice desses hexágonos, eu não tenho mais 1/8, igual eu tinha nas cúbicas, eu tenho 1/6 de átomo. Então, ó, 1/6 de átomo aqui, 1/6 aqui, 1/6 aqui, 1/6 e assim por diante. Na face superior e também lá na face inferior, no meio aqui, ó, tem meio átomo, né? Então, meio átomo aqui em cima e meio átomo no centro lá embaixo. E entre as duas bases, superior e inferior, eu tenho 3 átomos inteiros. Então, se a gente contar, ó, eu tenho 6 vértices no hexágono de cima e 6 vértices no hexágono de baixo, ou seja, 12 vértices. Se cada vértice tem 1/6, 1/6 vezes 12 vai me dar 2 átomos só de vértice. Eu tenho mais meio átomo em cada uma das faces, meio na face de cima e meio na face de baixo. Meio vezes 2 vai me dar mais um átomo. E eu tenho mais 3 entre as duas bases, 3 inteiros. Então, cada célula unitária HC tem 6 átomos, tá? Como que eu calculo a aresta? A aresta aqui ficou fácil de novo, ó. Desse ponto até esse dá 2 raios, né? Então 2R para o A aqui, para a aresta da hexagonal compacta. E o C? O que é o C? Agora, como eu tenho um prisma, né, não é um cubo mais, a aresta é um valor e a altura é outro. Essa altura C depende do valor da aresta, ó. É 1,633 o valor da aresta. E o volume? Tem formulinha pronta já, ó. 24 raiz de 2 vezes R ao cubo. Esse R ao cubo está fora da raiz, tá? E o fator de empacotamento atômico para essa célula unitária é de 74%, ou seja, 74% ocupado e 26% livre, tá bom? Bom, sei que é muita informação, sei que a gente não consegue ver isso, então a gente tem que imaginar muito, mas é isso a ideia da aula de hoje, e aí na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios e a gente dá uma repassada nisso novamente. Mas é interessante assistir o vídeo quantas vezes for vocês julgarem necessário, né, e guardarem também o vídeo, porque ele pode ajudar em outros momentos, né, na prova ou posteriormente também. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem bem, se cuidem e nos vemos